Olá, sejam todos bem-vindos ao curso História da Justiça. Eu sou o Bruno Ribeiro, eu sou aluno do Rafael e eu sou aluno do Rafael já faz um bom tempo, desde o meu primeiro ano de graduação. E ele me convidou aqui a participar, apresentar algumas aulas, essa aula e mais uma específica, como parte desse curso de História da Justiça, que é um curso incrível, que infelizmente na minha época não teve um curso como esse, quando eu estava na Unifesp. O que eu espero que vocês aproveitem bastante. E, bom, eu vou apresentar para vocês, falar aqui um pouco sobre a cosmovisão de dois mundos, de mundos muito diferentes, tá? E a minha intenção aqui é fazer esse paralelo mesmo, tá? E a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, com alguns slides, que eu acho que é interessante para orientar a minha fala, e para vocês também irem acompanhando um pouco do meu raciocínio, certo? Eu vou aqui ver o compartilhamento, como que faz. Eu espero que dê tudo certo, espero que estejam todos me ouvindo e que todos me vejam corretamente e que não seja um problema. Já essas tecnologias agora pode ser que ajude, pode ser que não esteja ajudando, a gente só vai saber depois, né? Um minuto, então. Então, aí está, eu espero que estejam todos vendo o que eu estou vendo aqui. Então, começa o slide falando da hermenêutica de dois mundos, que pode ser também chamado de uma cosmovisão de dois mundos. São apenas formas da gente tentar deixar mais claro o que estamos tentando falar. E eu coloco aqui um pouco embaixo pós-Revolução Francesa e pré-Revolução Francesa. Então, eu estabeleço como um marco aí a Revolução Francesa. Tá? A gente vai entender um pouco por que a Revolução Francesa. Bom, eu sei que vocês estão, acho que no primeiro ou segundo ano da graduação, mas já estão familiarizados com algumas questões importantes da história. Por exemplo, quando a gente fala de Revolução Francesa, um marco de momento de uma construção, um processo de construção de um novo homem. É claro, a gente já sabe disso, vocês sabem disso, que não estamos falando que no momento da tomada da Bastilha, aqueles homens e mulheres passaram a se sentir modernos. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que é parte de um processo de muitas idas e vindas, né? A própria Revolução Francesa teve muitas indas e vindas, tipo, foi um momento que até volta os reis, depois deles terem cortado a cabeça de reis. Então, é um processo longo, mas, como historiador, faz parte do nosso trabalho estabelecer alguns marcos, alguns critérios para ajudar no nosso trabalho, no nosso ofício mesmo, né? Então, e a Revolução Francesa, de fato, é um momento muito importante. Então, acho que é normal, é comum usar ele como um momento de mudança, tá? E eu uso aqui também esse momento de mudança, então vocês vão ver que antes da Revolução Francesa, vou falar de um mundo, e depois da Revolução Francesa, vamos estar falando de um outro mundo. Essa antes da Revolução Francesa, o Rafael falou um pouco no vídeo de introdução dele, eu imagino que vocês já tenham visto, e essa antes da Revolução Francesa é o que a gente chama, eu vou chamar aqui de primeira modernidade, especificamente ibérica, no espaço geográfico do mundo ibérico, essa primeira modernidade, e a gente vai discutir o que significa, o que implica essa primeira modernidade, né? E o outro oposto que eu vou utilizar aqui é o pós-revolução, que eu vou chamar de mundo constitucional, baseado na Constituição também. Eu espero que vocês entendam eu espero que eu seja claro, na verdade, ao explicar por que eu utilizo isso. O Rafael também falou que essa primeira modernidade são palavras que a gente utiliza para falar de um período que normalmente é entre o século XV, ou até um pouco antes, metade do XIV, XV, até 18, e aí cada historiador vai puxar um pouco mais a data, vai trazer um pouco mais para trás, isso depende do historiador, tá? Então, o que é que eu quero falar aqui com vocês, o que é essa mudança
da Revolução Francesa e o que isso implica na história da justiça do curso que a gente vai utilizar aqui. Então, eu começo falando aqui, por exemplo, do passado, né? Então, a gente sabe que após a Revolução Francesa, o processo da Revolução Francesa, e o que implica todos os movimentos, o pensamento, essa construção de um novo homem, uma nova forma de estar no mundo, de pensar o mundo, você tem, por exemplo, uma relação com o tempo, e aí eu começo falando do passado, que é a partir da Revolução Francesa que o passado torna-se algo a ser superado. O passado é aquilo que está para trás, e que por estar para trás ele é algo ruim quase no sentido pejorativo mesmo. Então, quando a gente estuda lá na escola, a gente lembra isso da escola, quando vocês estiverem dando aula, vocês vão ver que os materiais, quando falam disso, sempre fala dos iluministas, e é sempre um movimento que se entendia e se pretendia iluminar as coisas, por isso iluministas. E o que eles iluminavam? Esse passado mergulhado nas trevas. E o que são essas trevas que eles estão se referindo? É um processo que eles entendiam que era de despotismo, e esse despotismo em dois momentos, né, dois lados, a igreja e a fé, por exemplo, com a fé cega, e o rei e a espada, a autoridade do rei. O rei sou eu, o Estado sou eu, né, o rei controlando todos os poderes, ele é um ser absoluto. Tá? Então, esse é um passado a ser superado a partir de agora. Então, esse novo homem, esse novo momento da história, entende que esses elementos do passado deixam de ser relevantes. O que se deve fazer agora é pensar para frente. Então, também você vai surgir aqui o futuro. Você vai pensar-se em projetos. As coisas passam a estar na frente. Agora pode ser alterado para um futuro estar melhor. Eu gosto sempre de dar um exemplo quando eu falo disso, e pensando nesses dois mundos, um mundo religioso e um mundo pós-Revolução Francesa, que é o mundo constitucional, que eu vou chamar, para falar sobre o passado e o futuro. Bom, tem um livro do Koselleck que fala sobre isso, talvez vocês já tenham se deparado com ele, ou ainda vão se deparar, mas eu gosto de pensar, quando pensa nesse mundo religioso, por exemplo, onde que está o lugar bom? Tá? Onde que está o paraíso? O paraíso, no mundo religioso, está no passado. O paraíso é lá, o jardim de onde Adão e Eva foram expulsos. Então, o passado, o lugar perfeito, o lugar ideal, que é o paraíso, ele ficou no passado. Então, o que se vive no presente é uma consequência da queda. Enquanto que no mundo pós-Revolução Francesa, o paraíso não está mais no passado. O paraíso agora está no futuro. O paraíso ainda não aconteceu. O paraíso está por vir. Então, o que se deve fazer? Você deve programar, você deve criar projetos, você deve organizar o seu mundo, alterar o seu presente para chegar a esse futuro perfeito. Esse paraíso são as utopias, certo? E então, você vai surgir agora com uma forma diferente, o Estado e o Estado de Direito e o projeto de sociedade, que eu coloquei ali entre parênteses, o futuro, certo? E junto com tudo isso surge um grande elemento, um novo elemento, que é a Constituição. E o que seria a Constituição? O que é uma Constituição? A Constituição é um caderno, um livro de leis, um compêndio de leis que se pretendem imutáveis, com o objetivo de guiar a sociedade, estruturar a vida coletiva e garantir uma certa paz social, certo? Então, estamos falando de leis que não podem ser alteradas, e se elas são alteradas ou alguém tenta alterar, isso constitui um ato, isso significa um ato inconstitucional. Ou a gente pode, por exemplo, concluir isso que é um golpe, uma tentativa de golpe, certo? E por quê? Porque a gente entende que essas leis são necessárias para guiar a sociedade, estruturar a vida coletiva, certo? E que, seguindo essas leis, vai se garantir uma paz social. E também, o que é a concepção moderna de homem? E não é apenas criar uma constituição, certo? Você tem uma forma de pensar a humanidade. E você tem três elementos que eu separei, que eu acho interessante a gente pensar, que é a racionalidade, o voluntarismo e igualdade.
Então, você tem ali no primeiro momento a racionalidade, que é uma organização racional. Então, busca-se a objetividade e a previsibilidade. Isso é muito importante, a gente vai falar com um pouco mais de cuidado sobre a previsibilidade. E busca-se essas duas, objetividade e previsibilidade, na interação entre as pessoas, tanto na interação entre as pessoas, como na atuação do governo e na atuação administrativa. Por exemplo, o contrato, o famoso contrato, né? A gente está falando de uma sociedade do contrato. E o que faz o contrato? O contrato tenta estabelecer uma previsibilidade. A gente vai falar com mais cuidado disso. Uma segunda característica importante, o voluntarismo, que é a noção de que as pessoas possuem uma natural capacidade de auto-organização. E não apenas que elas possuem, elas podem e devem fazer como lhes for conveniente. Tá? E o outro elemento também muito importante aí é a igualdade, que é apenas o consentimento voluntário entre iguais pode legitimar o ordenamento político e criar a sociedade, tá? Então, essa igualdade entre os homens e que vai ser elemento fundamental desse novo mundo, digamos assim, tá? Então, o que acontece? Aos homens foi dado um poder constituinte, com uma capacidade de se associar da forma que eles acharem melhor, visando a concretização de seus interesses, certo? Então, ali, a Constituição. A Constituição é um instrumento jurídico com a função de estruturar a sociedade. A gente acabou de ver isso. E vai surgir aí nesse momento o indivíduo. A gente vai falar um pouco mais a diferença do indivíduo para o sujeito pessoal, mas o indivíduo, esse indivíduo que surge agora moderno, ele é um sujeito de direito, certo? Então, tanto as leis, os contratos e a Constituição devem garantir os direitos individuais. Então, toda a política, todas as medidas, as leis e tudo mais, vão estar centradas no indivíduo, porque eles serão definidos com os direitos relativos... são centrados no indivíduo, que serão definidos, por exemplo, os direitos relativos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Muito importante, né? A gente sabe da propriedade nesse momento. E qual que é uma diferença para a gente pensar aqui? Entende-se agora que o indivíduo é um sujeito de direito. Então, ele tem, por exemplo, direito à vida. Eu tenho direito à minha vida, você tem direito à sua vida, você não pode tirar esse meu direito, eu não posso tirar esse seu direito. Isso é uma novidade, pensar a vida como um direito, porque o que se pensava antes disso, a vida como uma bênção. No mundo religioso, a vida não é um direito, a vida é uma bênção, algo que lhe foi dado. Você deve cuidar porque isso é uma bênção, tá? Não sei se isso faz muito sentido para vocês, mas é bastante diferente pensar a vida como um direito e a vida como uma bênção, tá? Então, como que isso deveria ser feito, esses direitos, essas garantias do direito à vida, à liberdade, como isso é feito? Como é que funciona a Constituição para garantir esses direitos? De forma externa, tá? Então, e com a presença e a força do Estado. Você é um movimento externo, não é você internamente que pensa sobre as leis, que decide sobre as leis. A lei existe e ela te controla, entre aspas, de forma externa, tá? Não importa que eu goste ou não goste de uma determinada lei, eu devo segui-la, certo? Não tem um processo interno e subjetivo com isso, ela é externa. E aí você tem o Estado e a Constituição, são duas coisas que caminham lado a lado, e a Constituição, ela deve organizar o Estado, separar governo de administração e dividir os poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. E o Estado, por sua vez, deve fazer valer a Constituição. O Estado deve fazer com que as pessoas saibam das leis, da Constituição e das leis, certo? E deve fazer com que as pessoas cumpram essas leis, tá? Com a finalidade de conferir uma ordem e a previsibilidade das relações sociais, como os contratos e as leis, como eu já falei. Então, o que é um contrato? Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Você faz um contrato com uma pessoa e você prevê que em 10 meses aquela pessoa vai te pagar, por exemplo, um valor X todo mês. Você está prevendo
que ela vai fazer isso todo mês, certo? E você também prevê que ela não faça. Igual você, como que você tenta controlar isso, que ela não seja uma inadimplente, você estabelece multas, certo? Isso é uma forma de criar previsibilidades. E o Estado também, ao fazer isso, ele tem o objetivo de distribuir os recursos públicos com base no critério de igualdade, tá? Então, para alcançar isso, o Estado deve ser abstrato e descompromissado. E aqui a gente chega num momento muito importante, tá? Do abstrato e descompromissado. É nesse momento, por exemplo, que a justiça torna-se cega, a representação da justiça, né? A justiça com aquela venda nos olhos. E a que ela se torna cega? As particularidades, tá? Um exemplo que eu pensei, assim, quando estava preparando essa aula, que no meu primeiro ano da Unifesp, né, eu estava, como todo mundo tem que fazer o curso de Filosofia Geral, são 2 semestres, e um desses que eu peguei, que eu decidi fazer, era um curso de Filosofia Geral que chamava Raízes do Brasil, ou algo assim. E o que era esse curso? Era sobre as 3 grandes interpretações do começo do século passado, que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado, certo? Muitas polêmicas, cada um deles, mas tem uma polêmica bastante recorrente, que é com o Sérgio Buarque, e a sua abordagem, o seu conceito, não sei como dizer, de homem cordial. Tem muitas interpretações sobre isso, algumas pode ser consideradas equivocadas, mas, bom, não vem ao caso. Mas o professor, eu lembro que ele deu um exemplo que eu achei muito bom, que ele fala o que é esse homem cordial no Brasil. Então, ele falou, por exemplo, de uma mãe de família, com o seu marido e tal, ele tem um filho pequeno, e eles precisam colocar esse filho em uma creche, porque tanto pai quanto mãe trabalham, certo? Saem para trabalhar e tem esse compromisso. E então eles vão a uma creche, a creche do bairro, então, uma creche pública, e eles vão lá registrar o seu filho para pegar uma vaga, certo? Aí imagina que você tem 10 vagas nessa creche, e ela chega e ela é a 11ª, digamos assim. Então ela está numa fila de espera, ela não vai chegar e conseguir o seu filho, certo? E como que seria o processo ideal dentro desse parâmetro abstrato e descompromissado? O ideal seria que ela chegasse lá e nem sequer desse o seu nome, desse um número de registro. Então, ela é a mãe 11. E aí vai ter a mãe 2, a mãe 7, a mãe 9, a mãe 11. Ninguém sabe quem são essas mães, não sabe qual a história de vida delas, por que elas querem colocar o filho, se é porque elas precisam trabalhar e colocar o filho lá, ou se porque elas não aguentam o filho dentro de casa. Ninguém sabe qual que é a situação, e ninguém sabe quem é ela, o nome dela, então ela tem apenas um código. Isso é uma forma abstrata, descompromissada, imparcial de avaliar o caso. Então, por exemplo, quando vocês tiverem que publicar artigos também para revistas científicas, isso vai acontecer também. Vocês vão passar por uma análise às cegas, certo? Então, vocês vão mandar o seu artigo, você não pode, e a revista vai mandar para avaliadores, para os nossos pares, que são os outros historiadores, e eles não sabem, eles não podem saber, então, pelo menos teoricamente, não podem saber quem escreveu, não pode saber quem é o orientador dessa pessoa, qual o grupo que ele faz parte, porque a avaliação deve ser às cegas, isso é a imparcialidade, certo? Voltando ao caso da mãe, o que acontece no Brasil, que o professor falava, e é bastante recorrente, acho que vocês vão se sentir representados com isso, vão se identificar com essa história, que a mãe chega lá e a mãe, que não é uma mãe 11, é a mãe Joana, filha do Roberto, sei lá, filha do Roberto, e que tem o filho chamado Miguel, certo? Ela vai a essa creche e ao entrar lá para competir, buscar a sua vaga, que é seu direito, a sua vaga, colocar o seu filho lá, ela descobre que a diretora dessa creche é a Maria, sua vizinha, e a Maria viu a Joana crescer. O que acontece? A diretora dessa creche, ela vai subir a Joana no seu ranking ali de mães e de vagas, tá? Então, isso vai caracterizar uma avaliação, um processo
não descompromissado, ao contrário, não é um processo compromissado, certo? E entende-se, no nosso mundo, que isso é um processo que está contaminado, é um processo corrupto, certo? Vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Então, voltando aqui ao mundo constitucional, agora falando dos juízes, como que esse mundo constitucional afeta os magistrados, tá? Nesse mundo, o que se espera de um juiz? Bom, que julgue de forma distanciada, imparcial e objetiva. Todo brasileiro passou por isso recentemente, por essas histórias de um juiz que julga ou não de forma distanciada, imparcial e objetiva. Um juiz que é amigo do réu, a gente entende que ele não tem capacidade, ele não deve julgar o réu. Ou então, o juiz que é amigo daquele que acusa o réu, também não entendemos que é um processo, que é um juízo contaminado, tá? E a gente também espera que os juízes apliquem as leis de forma independente das circunstâncias específicas, tá? No limite seria dizer um roubo é um roubo, independente de quem roubou e quais os motivos, quais as razões de fazer isso, tá? Isso surge com o mundo constitucional, tá? E o Estado, ele faz o quê? Ele tentou, né? Ele buscou restringir a autoridade dos juízes da primeira modernidade. E qual autoridade? A autoridade de modular, corrigir ou até desviar-se das formas legais fixadas no código, tá? Eles tinham um código, não é que eles criavam coisas da própria cabeça, tal. Isso, nesse sentido, não. Eles tinham arbítrio, como o Rafael falou no primeiro vídeo, eles tinham arbítrio, tá? Que era o livre arbítrio, de modular. Mas modular o quê? Modular conforme as circunstâncias, corrigir conforme as circunstâncias, desviar-se das formas legais conforme as circunstâncias também. E quais circunstâncias são essas? As circunstâncias do crime, ou do pecado ocorrido, tá? As circunstâncias, o quem fez, quem é aquela pessoa, quais as razões dela ter feito aquilo, tá? E um outro exemplo que eu queria falar para vocês, na verdade é uma recomendação, é de um documentário que está na Netflix, que, se eu não me engano, chama O Juízo. É um documentário sobre... é um documentário, desculpa, que acompanha uns processos que acontece no Rio de Janeiro, não lembro o ano, mas é anos 2000 já, que processos são esses? São de jovens adolescentes que cometeram crimes, pequenos delitos, médios e até grandes crimes, tá? E eles acompanham o processo do juiz lá, ou então vai lá o jovem com o seu advogado do Estado, e ele tenta ver ali com o juiz, com a juíza, no caso específico, o que pode ser feito com ele. Então, eles vão ser enviados para a prisão, vai ficar ali mesmo, vão ser enviados para um lugar onde eles vão passar por um processo de atendimento psicológico, pedagógico, eles voltam para a rua, para a casa deles, o que deve ser feito? E a intenção do documentário é de denunciar com muitas aspas, tá? Mas de mostrar como que é feito esse processo, como que os juízes agem, né? E é muito curioso, porque o que se espera de um juiz é que ele julgue de forma distanciada, imparcial e objetiva. Isso é tudo menos o que acontece nesse documentário. A juíza que avalia os jovens, ela não é distanciada, ela não é imparcial e ela não é objetiva. O que ela faz? Ela chega um jovem de 15 anos que está lá, foi pego pela polícia, ele estava ajudando no tráfico, uma coisa assim, ele era um famoso aviãozinho, alguma coisa assim. O que ela faz? Ela dá um literal piti, assim, ela passa um sermão nas crianças de 15, 16 anos, ela fala, mas por que você estava na rua a esse horário? Por que você não estava na escola? Esse horário de criança está na escola, não é horário de você estar na rua vendendo droga. Você acha que seu pai ou sua mãe vai ficar feliz de ver isso, de ver o que você está fazendo? Você tem orgulho de o que você faz com o que sua mãe passar? E ela fala, olha para sua mãe aqui te acompanhando, está sofrendo, coitada. Ela dá um baita sermão nessas crianças. E ela não aplica a lei de forma independente das circunstâncias e muito menos imparcial. Ela participa da coisa, ela sofre. Isso é interessante de ver no documentário, de que uns momentos ela está realmente sofrendo com aquilo, tá? Então, esse descompasso
no Brasil é bastante curioso da gente pensar. A minha intenção não é de falar disso, sabe? De como o Brasil, se o Brasil está mais constitucional ou mais pela modernidade, mas são exemplos para tentar entender o que eu estou falando, tá? Então, aqui, voltando ao nosso momento aqui, aos poucos, com esse mundo constitucional, buscou-se controlar as incertezas tão presentes na primeira modernidade. Tá? As incertezas são coisas muito importantes da gente pensar da primeira modernidade. A gente vai falar sobre isso durante muito tempo aqui ainda no nosso curso de História da Justiça, tá? Então aqui eu coloquei ali 2 tabelas, mais ou menos, isso para a gente ver a diferença, tá? Então você tem um mundo de incerteza que convive com a incerteza e passa para um mundo que busca a previsibilidade, tá? O mundo da interpretação dos casos para um outro do cumprimento das leis. Um mundo subjetivo para um outro objetivo racional. O sujeito é um sujeito pessoal e o outro é um sujeito individual. O sujeito pessoal é o que está em relação, está em comunidade, para um sujeito individual que ele é indivíduo, ele é indivisível, ele é único, tá? E você tem também a consciência, que é entendida como no âmbito moral, e passa para uma consciência que vai ser entendida como conhecimento. Tá? Então, você tem no primeiro momento aqui, na primeira modernidade, juízes que falam, eu sigo segundo a minha consciência, eu digo que sim, que ele é culpado, ou digo que não, que ele não é culpado, e que hoje a gente entende um juiz falando isso, seguindo a sua consciência, é um juiz que está seguindo a sua consciência de classe. É isso que a gente entende hoje. Mas não é isso que estamos falando do período da primeira modernidade. A gente vai ver isso, a consciência é um ponto muito importante desse curso, a gente vai ver com bastante o Rafael e os meus amigos aí que vão participar, vão falar isso detalhadamente, com certeza, tá? Então agora a gente vai tentar entender essa concepção de humanidade na primeira modernidade ibérica, tá? Então ali, anterior ao mundo moderno, esse mundo pós-Revolução Francesa, o poder, naquilo que tinha de mais essencial, tinha uma significação cristã. Isso é um texto do Pedro Cardim, que eu me baseei para montar essa aula, é um texto excelente, recomendo. A gente vai estar aqui na bibliografia, tá? Então, estamos falando de um ordenamento social muito diferente daquele que é constitucional. E quais eram as bases desse poder com uma significação cristã, como diz o Pedro Cardim? Bom, a Bíblia, o direito canônico, a teologia moral, e outros textos que formavam um corpo textual e que constituía uma força capaz de garantir um conjunto de direitos e deveres, tá? E essas fontes são interessantes porque também elas nos indicam uma forma de pensar o ser humano, de estar em sociedade, certo? E aqui eu acho importante eu já falar uma coisa para a gente pensar, que a Bíblia aqui, eu não estou usando a Bíblia no sentido, a Bíblia mesmo, tá? Mas no sentido de, a Bíblia está representando um mundo bíblico, um mundo que é narrativo, um mundo que é mais interpretativo do que o mundo da Constituição. Então, aqui a gente está falando de um ordenamento religioso da primeira modernidade ibérica. Então, esses textos religiosos, eles eram capazes de organizar a sociedade e estabelecer deveres e obrigações com a finalidade da vida em grupo. O que não é muito diferente da Constituição, ela também tem essa intenção, mas qual que é a diferença? A diferença é hermenêutica, isso que eu acabei de falar. Então, com a Bíblia no sentido, como eu falei, ela não o livro em si, mas a Bíblia representando o mundo das incertezas, da primeira modernidade, e o mundo narrativo, o mundo com metáforas, enquanto que o outro é o mundo das leis, e as leis não se interpretam, ou não devem ser interpretadas, a lei se obedece. Mas como saber o certo e o errado, né, num momento como esse, por exemplo, da Bíblia, que é a primeira modernidade ibérica? Não com conceitos, mas de forma narrativa. E o que eu quero dizer com isso? Imaginamos um crime, um pecado. Ele era narrado. O que se narrava desse crime? O que se narrava, se contava desse crime ou pecado? As circunstâncias. E que circunstâncias são essas? Bom, as circunstâncias, por que foi feito, onde foi feito, como foi feito, com quem foi feito, quem fez, quais as intenções. E tudo isso essas perguntas tão simples cria-se a necessidade de uma narrativa. Você não avalia por conceitos, tá? Você faz essa narrativa, você explica por que você fez isso, criar uma história. E o que se avalia quando faz isso? A intenção.
Isso é fundamental a gente entender, porque no nosso mundo o mundo atual, a gente tem diluído a intenção das coisas. Então a gente fala uma palavra que pode ser interpretada de forma pejorativa, pode ser interpretada como uma ofensa, alguma coisa, e não importa o contexto, a gente está vivendo isso, não importa o contexto que essa palavra é dita, não importa para quem, como, não importa a intenção, ela é dita e ela não deveria ser dita, e você vai ter problemas por ter dito isso, certo? Então, não se avalia a intenção. O que anteriormente era o que se avaliava com as circunstâncias, a intenção das coisas, porque disso dependia a salvação da alma dessas pessoas. E a intenção é muito importante, tá? Vejamos um exemplo. Imaginamos que a gente está aqui você esteja numa festa, uma festa com muita gente, e as pessoas estão andando para lá e para cá com um copo de cerveja, por exemplo, e uma pessoa está andando, ela tromba em outra, sem querer, ela bate em você e derruba a cerveja em você. E a gente sabe, a gente gosta de beber cerveja, não de tomar banho de cerveja, né? Então a gente provavelmente vai ficar muito bravo com isso, mas você vai ver que ela fez aquilo sem intenção, essa pessoa, aconteceu alguma coisa ali, um acidente, e isso levou a você tomar um banho de cerveja. Agora imaginamos na mesma festa, uma pessoa olha para você à distância, ela não gosta de você, pelo olhar você percebe isso, ela com um copo de cerveja vem na sua direção e joga a cerveja em você. Você, pelo seu reflexo, consegue desviar, por exemplo, e a cerveja não cai um pingo de cerveja em você. Ok? Mas você vai ficar muito mais bravo e até talvez ir para as vias de fato com essa pessoa. Por quê? Porque você entende que ela teve intenção de te causar alguma coisa, enquanto que a outra não teve. Ainda que, no primeiro caso, tenha sido uma consequência muito maior. Então, a intenção é importante, tá? E com as narrativas, não há uma única forma de interpretação. Estamos falando... isso é uma outra coisa. Não há uma única forma de interpretação. O Rafael falou disso na primeira aula, dessas incertezas da primeira modernidade, e que existia um leque de possibilidades, tá? De interpretações. Ou um caleidoscópio de cores, tá? Não é um branco no preto, tá? Entre o branco e o preto existem muitas cores ali, muitas possibilidades. E a gente vai ver, por exemplo, que o probabilismo está nesse lugar, nesse meio, porque ele vai dizer aí que entre o branco e o preto existem muitas possibilidades e que elas são todas prováveis. Elas podem ser mais ou menos corretas, mais ou menos erradas, certo? Isso é bastante radical, e como a gente viu no vídeo de introdução do Rafael, não tem sido considerado pela historiografia brasileira o probabilismo, pelo menos não de forma tão aplicada, tá? Mas aqui eu faço um parênteses, quando a gente fala dessa caleidoscópio de possibilidades, estamos falando de moral, tá? Do âmbito moral. Talvez tenha alguém falando assim, mas é a Inquisição e não sei o quê. Sim, no campo da fé não cabe interpretação. No campo da moral, sim. No campo da fé não há interpretação. O que isso significa? Se você acha que Jesus não é Cristo, ou seja, que Jesus não é Deus, você não é um cristão. E isso não tem discussão. Não tem, eu acho que Jesus é um semideus. Não cabe interpretação para isso, tá? Isso é o campo da fé, dogmas da fé, tá? Mas no campo moral, sim. O campo moral eu devo ir todo domingo à missa, você como fiel, devo ir todos os domingos à missa, eu devo comungar de tal forma, aquele erro que eu fiz, por que eu fiz, ou eu traí a minha esposa, digamos, mas eu fui tentado, eu fui fraco, são questões relativas à moral, não à fé. Relativas à moral, sim, há uma possibilidade maior de interpretação, tá? E neste mundo, quem é que tem o poder constituinte? Não é o homem, né? Já deu para entender. A vontade, esse poder constituinte, estava em Deus, não nos homens. E o que cabia aos homens? Cabia a eles entender a vontade de Deus e aceitá-la, não alterá-la. Tá? O mundo é como ele é, certo? E a gente deve lidar com ele como ele é, assim se entendia. O que é o oposto do mundo constituinte, desse mundo constituinte representando o mundo moderno, que não deve ser alterado. Este mundo deve ser alterado, porque pela vontade humana deve ser alterado para chegar em um lugar melhor, tá?
Mas aí você pode pensar, então, que não existia, o que é a crítica que faz os modernos, os iluministas ao mundo anterior, que não existia subjetividade, que não existia sujeito, não existia um indivíduo, que tudo era controle da igreja. Não, a organização existia e ela devia começar de dentro. Então, se ela devia começar de dentro, existia subjetividade, tá? E o saber responsável por este conhecimento era a teologia moral. Então, era a teologia moral que ia discutir as questões da intenção moral, das circunstâncias moral, entendimento da vida interna, tá? Dos sentimentos, dos afetos, das neuroses, que não tinha esse nome, mas podemos dizer que era mais ou menos isso que acontecia. E neste não há distanciamento e imparcialidade. Então, vocês lembram quando eu falei lá do caso da mãe que vai à creche e tal? Neste contexto aqui, não há distanciamento, e muito menos imparcialidade, tá? Então, eu coloco ali dois conceitos em paralelos ali. Então, você tem no mundo moderno a racionalidade e a imparcialidade, e no outro você tem o amor e a diferença. Talvez seja chocante, tá, o amor aqui envolvido na história da justiça, mas ele é importante e ele está junto ali com a diferença, porque os afetos estabelecem diferenças. Como a gente entende que o afeto contamina os processos racionais, nesse mundo entendia-se que os afetos organizavam as relações, tá? E não contaminavam. E o amor e a diferença. O amor, por exemplo, ele estabelece uma diferença. Você não trata uma pessoa que você ama da mesma forma que você trata uma pessoa que você não ama, que você é indiferente a ela. É isso que eu estou falando. O amor estabelece diferença. Vou dar um exemplo rápido, porque o nosso tempo está voando, e eu não quero passar aqui 2 dias falando com vocês. Um exemplo literário, que eu gosto muito, o livro História Sem Fim, que é maravilhoso, recomendo muito que leiam. E tem também um filme, que também é bastante bom, mas tem um determinado momento da jornada do herói, o Bastian, e ele passa por todo um processo do herói, basicamente, no momento que ele chega a uma cidade, que é a cidade da harmonia. E nessa cidade ele fica muito feliz quando chega lá, porque todos vivem em paz, todos vivem em harmonia. E ele fala, que bonito esse lugar. E em um determinado momento, este lugar é atacado por pássaros gigantes, e um dos pássaros gigantes pega um dos cidadãos ali dessa cidade e leva embora. Ele morre. Realmente, ele vai embora com o pássaro e morre. E o Bastian fica chocado com aquilo. E depois ele percebe que, ao conversar com os outros cidadãos, os cidadãos sequer tinham percebido que estava faltando uma pessoa, que aquele rapaz não estava mais entre eles. E ele pergunta, mas você não percebe, você não sente falta deles? Não. E ele fala, não, mas nada mudou. Continuamos com a nossa paz e harmonia. A conclusão do Bastian é bastante chocante, que ele fala, ele entende, ele diz, bom, aqui temos paz e harmonia, mas não temos amor. E para amor é preciso diferença. Certo? Então, ali eu peguei um outro trecho também do Pedro Cardim, que em caso de conflitos, no quadro deste ordenamento amoroso, concede-se muito mais valor à reconciliação amistosa e às formas informais de composição de desavenças do que as sentenças dos tribunais, que eram caracterizadas pelo seu teor abstrato, geral e neutral. Tá? E por que isso... Deixa eu voltar aqui. Por que essas... tinham muito mais valor a reconciliação amistosa e as informais? Porque entendia-se que a amizade estabelecia, por exemplo, um laço muito forte. E esse laço devia ser reconstituído. Então, a gente tem uma lógica familiar e comunitária. E nessa lógica buscava-se o perdão e a reconciliação. E o exemplo aí é a volta do filho pródigo. Essa é a metáfora recorrente. O que é o filho pródigo? É o filho que se desvia do caminho. E o que acontece quando ele volta ao caminho? Ele diverge do caminho e ele se perde. Quando ele volta, ele converte ao caminho. Então, a conversão é o filho que volta para o caminho correto. Tá? Então, nessa lógica, permite-se esses desequilíbrios causados pelos afetos. Justamente porque deve-se olhar para as particularidades e circunstâncias, olhar quem é, qual é a história. Então, nessa lógica católica da primeira modernidade ibérica,
O afeto, ele estabiliza e organiza as relações, porque ele instaura as relações sólidas e duradouras. Então, fazendo um paralelo aqui com o contrato, eu estabeleço um acordo com um amigo, e qual que é, nessa lógica aqui, qual que seria a garantia de que o nosso acordo vai ser cumprido? A nossa amizade. A nossa amizade deve ser a nossa história junto, a nossa história construída juntos, a nossa parceria, digamos assim, de vida. Essa é uma forma de garantir que o acordo vai ser cumprido. O problema é que isso significa muitas incertezas, umas incertezas que para o mundo burguês não era pensável, não era cabível. O mundo burguês precisa de segurança, principalmente por causa da propriedade privada. Tá? Então, aqui não. Certo? Só que essa incerteza é bastante complicada de se lidar. Então, espera-se por uma distribuição amorosamente desigual. Talvez seja chocante de ouvir uma distribuição amorosamente desigual, tá? Mas como que se espera disso? Não com uma racionalidade da burocracia, mas com a confiança dos afetos, como acabei de falar. E que afetos são esses? A gratidão, a misericórdia e a clemência, ou outros tantos. Tá? Então, aqui um outro trecho de um texto do Espanha, que eu acho bastante interessante, que ele fala dessa relação de como a justiça racional e imparcial, ela é como a água e o vinho, quando se fala... água e o óleo, né? Quando se fala de afetos, tá? Então, a invocação da justiça em situações estruturadas pelo amor, como a família, por exemplo, é tão estranha como é inútil. Da mesma forma que acreditamos que o surgimento dos afetos separa a justiça do seu caráter neutro e cego, tá? E aí eu coloquei uma pergunta, que talvez seja uma provocação, mas acho que não, que então, frente a um juiz, espera-se ser julgado com misericórdia ou com rigor técnico. Acho que são duas posturas muito diferentes de mundo, de estar no mundo, de pensar o mundo. E um espera que o juiz julgue com misericórdia, com clemência, com gratidão, e o outro espera que o juiz julgue com rigor técnico. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estourei um pouco o limite do que foi estabelecido aqui de 30 minutos. Eu espero que todos estejam aqui até o final, e qualquer dúvida pode entrar em contato com o Rafael, comigo, como for necessário, como for que der. Muito obrigado. Eu volto mais uma outra aula para falar sobre a confissão, que aí é o meu objeto de pesquisa mesmo, tá? E é isso. Muito obrigado. Eu vou cancelar aqui. Deixa eu ver. Aí está. Terminamos. Então, muitíssimo obrigado e até uma próxima aula, se tudo der certo.